Boa tarde, minha Paraíba. Sexta-feira, estamos fechando a semana aqui, 6 de outubro de 2023. Obrigado você que está acompanhando toda a programação sempre da sua TV Arapuã e acompanhando a partir de agora mais uma edição do Seu Rede Verdade. Nosso entrevistado de hoje é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Fernando Catão, ele que já foi inclusive ministro de Estado aqui no Brasil, sobre um tema para debater, um tema que ele está trazendo lá no Tribunal de Contas do Estado, conduzido aí uma auditoria já apreciada pelo TCE a respeito do processo e dos efeitos da seca no semiárido paraibano especificamente. Os dados e o diagnóstico desse trabalho feito pelo TCE estão ali apontando soluções para esse grave problema aqui, que não é só do estado da Paraíba, do Nordeste principalmente. Conselheiro Fernando Catão, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade, obrigado pela sua presença. A gente tem acompanhado que o TCE tem feito várias auditorias, várias inspeções de assuntos diversos, educação, saúde, previdência e agora um processo para o semiárido paraibano. Qual o propósito, qual foi a ideia e a inspiração natural para que o Tribunal de Contas pudesse fazer esse debate? Olha, isso, primeira coisa, boa tarde a todos, boa tarde a você. E isso foi uma iniciativa do Tribunal de Contas de nós tratarmos da questão da desertificação, especificamente a desertificação. E, para isso, convidamos alguns tribunais, aderiu o Tribunal de Contas do Ceará, Tribunal de Contas de Pernambuco, Tribunal de Contas de Sergipe, Rio Grande do Norte e o Tribunal de Contas da União. E sob a coordenação do Estado da Paraíba foi feita uma auditoria do mesmo modo em todos os estados e já foi produzido relatório, nós já produzimos relatório e vai ser feito um grande evento aqui na Paraíba, de 6 a 9, acho que é 6 a 9 de novembro, onde nós vamos trazer as autoridades nacionais sobre clima para tratar dessa questão em relação ao Nordeste. Porque é o seguinte, a questão do ambiental, nós estamos numa fase de aquecimento global. Tem um efeito para o mundo inteiro. E esse ciclo, o mundo já passou diversas vezes e vai passar. Agora, o que é que nós podemos fazer para minorar os seus efeitos? E aí é que tem a constatação que praticamente o Brasil parou nessa questão de combate à desertificação e os efeitos da seca, no fim, os efeitos da seca. Ou seja, nesses últimos 10, 15 anos, o que prevalece é a discussão da Amazônia e do Pantanal. O resto do Brasil não existe. E dentro de não existir esse claro de existência, tem exatamente a região Nordeste com seus problemas e suas potencialidades, seus problemas, atravessando uma transformação enorme. Nós estamos passando a ser um gerador importante de energia no país, muito importante. Por exemplo, você pega aqui a Paraíba, nós hoje, não temos nenhuma dúvida, nós devemos ser autossuficientes de energia que já produzimos, energia limpa. Aí eu pergunto, por que não se tem uma proposta de subsidiar parte dessa energia, um percentual, para as ações de combate aos efeitos da desertificação e da seca, de uso gratuito? Qual o problema que tem de fazer isso? Eu não sei se é possível, evidentemente, são ideias que precisam ser feitas, mas precisamos começar a fazer alguma coisa. E, dentre de fazer alguma coisa, notadamente, é chamar o governo federal a sua responsabilidade de que tem que traçar essas políticas públicas. Então, eu entendo dessa forma. O conselheiro estava ali no rádio com a gente e deu uma informação dizendo, olha, ao longo dos anos o que a gente tem visto é algumas ações imediatistas em relação a processo de desertificação, de efeito de combate à seca ali, para garantir aquela água de consumo rápido, tal, e as pessoas não morrerem de sede, na verdade, né? Mas nada feito com algo definitivo nesse sentido. Qual é o diagnóstico encontrado hoje na Paraíba? A fotografia que foi tirada nesse trabalho, revelando aí áreas na Paraíba que a gente olha para ela e fala assim, aqui já está perdido, né? Aqui já está perdido. Olha, nós temos na Paraíba uma instituição que é muito importante, ela não tem a visibilidade que deveria ter, mas nós temos o Instituto Nacional do Semiárido, está ali em Campina Grande. Esse instituto tem dados, tem levantamento próprio, porque tudo isso é feito pela ciência, não é uma questão de dizer que está desertificação, não. E hoje você tem os instrumentos de satélite, fotografia de satélite, que mede a temperatura do solo, mede a incidência de vento, enfim. Nós temos uma parafernália tecnológica e conhecimento tecnológico que dá para se começar a trabalhar em relação a isso. Desde quando foi assinado um tratado de
Mundial de Combate às Desertificações no mundo, o Brasil foi signatário desse tratado, é signatário desse tratado. Não temos registro, não sabemos o que é que foi recuperado da área deserta. Enquanto que a China assinou e já recuperou algo em torno de 40 milhões de hectares de terra desertificada. Então, esse é um processo. Primeira coisa, não vai ser resolvido em um governo, não é ação de um governo, de responsabilidade de A, B ou C. É do conjunto da sociedade. E o conjunto da sociedade se estabelece aí os 3 níveis de governo, os níveis de poderes e, evidentemente, a sociedade também tem que... Mas há pouco interesse. O assunto não existe. O assunto não existe. Não existe. Eu diria desse... Você não consegue, eu já tentei diversas vezes colocar esse assunto na pauta política, mas não existe essa pauta para nós nordestinos. E, evidentemente, eu não posso deixar de registrar que fico entristecido quando vejo nossa ação parlamentar praticamente está hoje discutindo emenda A, emenda B, emenda C, emenda D. Agora, conselheiro, esse diagnóstico seu me parece reforçar aquela tese ou leitura que até a própria população tem no senso comum de que não se resolve ou não se procura resolver efetivamente esse problema, porque esse problema, de certa forma, ele é sempre um alimento para as disputas eleitorais. Ele é sempre um alimento de poder, né? De retroalimentar o poder, ou seja, o povo que tem necessidade e vai precisar manter essa necessidade para que os políticos vão resolvendo ela pouco a pouco. Não, eu não concordo desse pensamento de forma alguma, pelo contrário, não acredito em nenhuma solução que saia sem o concurso dos políticos. Acho que o político é uma pessoa importante na sociedade, eles representam o povo. Agora, evidentemente, nós temos problemas hoje para escolher esses representantes. Então, isso é uma coisa importante, tem que ser visto. Esse Instituto da Reeleição, no meu entender, tem que ser revisto. Eu acho que o país piorou administrativamente depois com o Instituto da Reeleição. Essa execução orçamentária nacional tem que ser revista, no meu entender, não pode continuar dessa forma. E, evidentemente, eu não acho que exista, vamos dizer, um diabo atrás das coisas, querendo que permaneça o estado de miséria para poder ter. Não vejo isso de forma alguma. Pelo contrário, vejo todos se esforçarem para fazer alguma coisa em relação a esses problemas, só que de modo errado. E aí tem o velho ditado, né? A porta direita do inferno é dos bem intencionados, né? Tem que resolver essa questão. E aí, o trabalho feito ali no Tribunal de Contas, resultado dessa auditoria, ele aponta algumas recomendações nesse sentido de soluções na prática? Há diversas recomendações, inclusive já estabelecer assuntos que estão no Congresso Nacional há mais de 10 anos, 12 anos, sem votação. Nós estamos convidando os relatores dessas emendas, desses trabalhos legislativos para vir discutir o assunto conosco. E conosco não é o Tribunal de Contas da Paraíba, não. Nós vamos coordenar aí, são 8 tribunais de contas. A posição não é do Tribunal de Contas da Paraíba, é dos tribunais de contas. Inclusive com participação do Tribunal de Contas da União. Nós queremos fazer um fórum de discussão, colocar esse assunto na mesa. Ó, tem esse problema, como vamos enfrentá-lo? Que é um problema de região, de país. E cada tem a sua particularidade. A particularidade do Piauí não é a mesma a do Ceará não é a mesma da Paraíba. No seu cômputo geral, elas se parecem muito, mas cada um tem suas nuances. Agora, conselheiro, a gente fica naturalmente acompanhando isso, vendo essa leitura e paralelamente, ouvindo as notícias de que tem obras de adutoras no Curimataú, açude ali, barragem acolá, dessa construção, numa tentativa de garantir ao Estado o tal sonhado, completo abastecimento hídrico, né, garantia hídrica no Estado como um todo. Qual é o descompasso entre essas promessas aqui, ou essas perspectivas de obras hídricas, e esse cenário que a auditoria conseguiu registrar? Olha, eu acho que você tem, na questão do balanço da Paraíba, você tem uma atuação muito forte na cidade, nós temos uma capacidade de estocagem muito alta, aí temos deficiência na gestão dessa estocagem. Aquele colapso que houve em Campina Grande, quase colapso, a causa primeira que causou aquele colapso foi má gestão dos recursos hídricos. Ou seja, choveu, tinha água... Não tinha, precisava melhorar a gestão. Você está numa região semiárida, nós não temos uma planta de reuso de água. Isso é comum hoje no mundo, nós não temos uma planta de reuso de água. Então por que não se faz isso? E
Até agora eu me lembrei que o seguinte, que quando eu fui secretário em Campina Grande, nós adquirimos uma pequena estação de experimento e até foi Ivandro Cunha Lima quem doou a terreno e está enferrujando lá, ninguém nunca botou isso de pé. Algumas soluções simples, inclusive. Simples, coisa simples, ou seja, não é com malabarismo que se resolve isso, se resolve com ação, isso é como fazer um crochê. É ponto a ponto. É ponto a ponto. E do ponto de vista humano, da existência da permanência humana nesses locais, é impossível, né? Às vezes chega num cenário que as pessoas têm que fugir efetivamente do local, né? Não se produz e não se consome água. E aí vai se proliferar o quê? Você vai numa cidade dessa de interior, você vê o quê? O que cresceu muito. O número de bodegas é evidente que vamos dizer. Por quê? Porque tem uma renda de uma forma ou de outra, tem uma renda através dos programas sociais, certo? Entendeu? Tem aquela renda que segura essa população. Agora, as questões produtivas é extremamente difícil produzir nessa região, até porque precisa ter culturas apropriadas, precisa ter tecnologias apropriadas, e aí eu acho que falta também um concurso, vai uma crítica minha também, para a questão das academias que precisam chegar mais junto dos nossos problemas. E aí esses municípios passam a ser aqueles municípios que vivem exclusivamente do FPM. Porque, enfim, poderiam ter ali alguns sucessos e projetos no agronegócio e tal, mas não conseguem ter, né? Eu acho que é o seguinte, que há uma componente muito forte desse estudo que a gente fez, reclamando pelo uso, maior interação na questão da agricultura familiar. Eu acho que é uma componente importante. Agricultura familiar. Eu acho que é uma componente importantíssima. Agora, a crítica que eu faço é que muitas vezes ela está sendo colocada como a solução que vai resolver todo o problema. Não existe nenhuma solução. Por exemplo, a transposição São Francisco que foi feita agora, possivelmente nós vamos ter uma seca, o período de seca agora por causa do El Niño, que está acontecendo lá na costa do Pacífico. Havendo essa estiagem, eu não estou desejando, estou dizendo que se houver essa estiagem, nós vamos saber medir qual foi o impacto feito até agora pela transposição do Rio São Francisco. Ainda ontem teve o julgamento das contas da CAGEPA, e eu disse uma frase dizendo que é o seguinte, que a CAGEPA recebeu agora um presente, vamos dizer, que nem Deus deu a Paraíba. Que nós temos água perene, que é do Rio São Francisco, temos que cuidar do Rio São Francisco. Mas está dizendo que mesmo uma ação isolada não resolveria esse problema. Não resolve, tem que ser um conjunto, porque o problema não é só água. O problema é solo, o problema é fauna, o problema é flora. Então tem que pensar nesse conjunto de forma holística, tem que pensar de forma global e atuar globalmente e de forma perene e continuada. E os nossos parlamentares, aliás, o Tribunal de Contas do Estado, sob a condução do presidente nominando, fez um debate sobre, vocês fizeram ali um debate sobre as emendas, tais emendas especiais dos parlamentares. É um valor alto, e que, enfim, as chamadas emendas PIX. Os parlamentares da Paraíba podem fazer alguma movimentação? Também há pouca discussão sobre isso do ponto de vista parlamentar. Olha, eu não vou aqui vilanizar nossos parlamentares, nossos políticos em absoluto. O problema é o seguinte, é que essas questões precisam entrar na pauta. Então, é o seguinte, e entrar na pauta de forma correta. Ora, como se tratava a questão da seca? Ações de combate à seca, combate à seca. Onde é que mudou esse combate para a convivência? Isso foi um debate político, eu vivi essa época com o Ronaldo Cunha Lima, foi o primeiro político que lançou isso. E isso foi uma posição levantada por Manelito, que faleceu já, Manelito Vilar, que era um empreendedor do Cariri, exitoso. Isso é da convivência. A convivência. Não se muda o clima, se convive com o clima. É o caso que vai acontecer com esse aquecimento global. Está se fazendo isso como se fosse uma coisa aqui que tivesse uma transformação geral. Não, o mundo já passou por diversas fases de aquecimento, vai e volta. Agora, nós não podemos ser o elemento cada vez mais contribuidor dessa catalisador, acelerador disso, né? Então, por exemplo, você chega no bioma amazônico, todos esses países que fazem fundo amazônico, precisa ser feito. Agora, precisa olhar também o que eles poluem. Bom, olha só, vamos rapidinho para o intervalo comercial, mas eu quero ver, o Tribunal de Contas, como eu registrei, tem feito todas essas auditorias de temas específicos, para além da apreciação das contas dos gestores, saúde, educação, você conduziu algumas delas, não é isso? Previdência, enfim, agora de prestadores de serviço das gestões, a quantidade de prestadores de serviço. Quero saber que braço é esse do TCE de atuação do Tribunal de Contas. Rapidinho, um minuto, a gente volta aqui no Rede Verdade conversando com o conselheiro Fernando Catão.